E aí, gente, tudo bem? De novo aqui, falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física, né? Hoje eu gostaria de abordar um tema que também alguns dos meus seguidores já me pediram para falar, que é a respeito do mergulho de cabeça, né? Ou como o pessoal do interior gosta de chamar, mergulho de ponta. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi isso foi de um pessoal do interior, achei engraçado, né? É de ponta, mergulhar de ponta. Mas vamos falar um pouquinho disso, né? Essa é uma habilidade importante, é uma habilidade que tem uma certa especificidade. Tem muito aluno que aprende a nadar, pode aprender até os 4 nados, mas você tem que dar um aprendizado específico para isso, porque o aprendizado disso não é espontâneo não, nem sempre acompanha o aprendizado dos nados. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a respeito do mergulho de cabeça é o seguinte, eu gosto de dizer que tem um pré-requisito para o aluno aprender a mergulhar de cabeça, que é ele ter aquela manobra da retomada da posição em pé muito dominada. Pode parecer um negócio meio contrassensual, né? Puxa vida, mas o mergulho não é exatamente para o nadador entrar na água mergulhando e já sair nadando. Por que ficar em pé é importante? Pois é, a experiência mostra que nas primeiras vezes, principalmente no início do aprendizado do mergulho, o nadador ele leva um certo susto, ele fica muito apreensivo na hora de fazer as primeiras entradinhas e ele leva uma espécie de susto e ele tem uma vontade danada de ficar de pé. Né? Então, se o aluno tiver essa manobra da retomada da posição em pé dominada, a tendência é ele ficar mais calmo, controlar melhor os nervos e o aprendizado evoluir melhor. Né? Mais tarde a gente vai falar sobre continuidade. Mergulhar, bater perninha, fazer o bracinho e dar continuidade. A gente vai falar nisso. Mas para aprender apenas a habilidade do mergulho, a habilidade da retomada da posição em pé, para mim é uma espécie de pré-requisito. Incrível, né? É uma coisa que tem gente que não vê isso, mas eu noto bem isso e sempre fiz assim, deu muito certo comigo. Dito isso, o principal é a gente começar a trabalhar o aluno com o centro de gravidade dele sendo progressivamente elevado. A gente começa trabalhando o aluno com o centro de gravidade bem próximo da superfície da água. Então eu começo com o aluno sentado na borda. Senta na borda, pezinhos na parede, parte de cima do corpo na posição streamline, né? Aquela posição mãos sobrepostas, braços estendidos, cabeça baixa. Então o aluninho sentado na borda, nessa posição. Eu gosto de segurar com uma das minhas mãos, eu seguro as duas mãos do nadador e com a outra mão eu seguro a cabeça do nadador entre os braços. Aí eu conto 1, 2 e acompanho o nadador e com a mão ajudo ele a ficar de pé. Assim que eu faço. A gente começa com o nadador sentado. Depois de fazer essa manobra com ele sentado, à medida que ele vá dominando essa manobra, você pode dispensar a mão da cabeça. Ao invés de segurar nas mãos, segurar na cabeça, você fala, ó, vou segurar só aqui na mão. 1, 2 e você acompanha ele. Dominou essa parte, você sentiu que o nadador está bem? Você pode fazer sem segurar. Fala, agora eu estou aqui do seu lado, se você precisar de ajuda, eu ajudo. Mas vem, e você não ajuda, você fala 1, 2 e vai. E deixa o aluninho vir, você acompanha a sua ajuda se ele precisar. Então tem essas 3 etapas. Essa etapa é feita na altura da borda. Antes de passar para as outras alturas, eu queria fazer um parênteses aqui. Tem colegas meus que gostam de trabalhar na escadinha, porque na escadinha você consegue até uma altura mais no nível da água ainda. O nadador senta no primeiro degrau da escadinha, põe os pés no segundo degrau da escadinha para fazer essa manobra. Muitos colegas meus gostam de fazer isso. Particularmente eu não gosto. Primeiro porque escadinhas são muito poucas nas piscinas, são 2, 3, 4 escadinhas só. Isso limitaria, você não conseguiria fazer uma coisa mais simultânea, mais dinâmica, teria que fazer uma filinha e sentar na escadinha um de cada vez, a aula perde dinâmica com isso.
E outra coisa, a maioria das escadinhas hoje não são mais de aço inox, são de alumínio com degraus de plástico, elas são meio bambas, sabe? O aluno senta ali, aquilo fica meio bambo, e isso eu tenho a impressão que traz mais insegurança do que qualquer coisa. A diferença do primeiro degrau da escadinha para a borda é muito pequeno. Eu acho que dá para começar sentado da borda, ok? Dominada a entrada na piscina, streamline com a sua ajuda primeiro, depois só a mãozinha, tá? Sentado na borda, você sobe o centro de gravidade, semi-ajoelhado. Um pezinho no chão e um joelhinho no chão. Mesma coisa, começa com as duas, depois só com uma, depois só olhando e vai. Dominou semi-ajoelhado? Semi-agachado. Terceira altura, semi-agachado. Dominou semi-agachado? Em pé. Ou seja, o centro de gravidade começa baixinho e a gente vai subindo ele em 4 alturas, fazendo em cada uma dessas alturas essa sequência. Ajuda com as duas mãos, ajuda com uma mão, depois sem a ajuda. Grosso modo, esse é o processo de ensino que aqui a gente faz quando a gente faz isso, né? A gente tem que ter bastante atenção, deixar que os alunos façam isso. No início o aluno pode dar uma pequena deslizadinha e já ficar em pé, porque aí o aluno consegue fazer mais vezes, né? Você dá uma aula que o aluno consegue fazer várias vezes. Ele entra na água, dá uma deslizadinha, já faz a manobra, fica de pé, volta e o aluno consegue fazer mais vezes. Quanto mais vezes você fizer uma aula, maior o número de repetições, principalmente repetições certas, mais rápido vai acontecer a fixação, que é o aprendizado que a gente quer. É basicamente isso, né? Agora, coisas que pouca gente fala nisso, quando a gente começa a ensinar esses mergulhos, eu gosto de aproveitar e falar sobre algumas normas de segurança. Quando a gente começa a dar mergulho, a criança fica arrojada, fica meio petulante e ela quer sair mergulhando, essa coisa toda. Então eu gosto de fazer um trabalho de catequese nelas, dizendo que a gente não deve mergulhar de cabeça em águas que a gente não conhece a profundidade e não conhece a obstrução que aquilo pode ter. Às vezes o aluno pode ir num lugar que é até meio fundo, uma represa, alguma coisa, aqui não tem problema, aqui é fundo e tal, mas pode ter um banco de areia, pode ter uma pedra, né? Então, em águas desconhecidas, não se mergulha de cabeça. Eu vou repetir, não se mergulha de cabeça em águas desconhecidas. E em águas que a gente conhece a profundidade, importante dizer que a norma de segurança é que a água tem que ter no mínimo a altura próxima dos ombros para cima. Tem que ser águas relativamente profundas. Para evitar, porque tem alunos que quando fazem essa entradinha sem a sua ajuda, claro que quando você ajuda você não deixa, mas sem ajuda o aluninho desce muito assim. Se o piso da piscina estiver muito próximo, ele pode bater a mão, bater o rosto no fundo da piscina, bater boca, quebrar dente, bater nariz, sair sangue, essas coisas todas. São acidentes relativamente raros, eu vi muito poucos, eu sou muito cauteloso com isso e sempre orientei os professores sob a minha orientação com relação a isso, mas já ouvi muitos casos com relação a isso, que quebra inclusive dente, quebra o dente no fundo da piscina, criança. Então é preciso ficar alerta nisso. Essas duas regras de segurança. Não se mergulha em piscina, em águas onde você não conhece a profundidade, ou se tem algum tronco, alguma pedra, algum banco de areia, não se faz isso. Eu já vi acidentes graves acontecer com isso. E quando você sabe a profundidade, a água tem que ser daqui para cima. Aí você vai falar, mas criança pequenininha, toda piscina é assim. Não, tem clubes, existem principalmente piscinas de clubes, existem clubes que tem piscinas que a lâmina d'água tem 30 centímetros, 40 centímetros. A criança olha aquela piscina, ai que maravilha, pai, olha o que eu aprendi com o meu professor, e que vai querer mergulhar de cabeça. Então é importante que o professor cite essas normas de segurança. Está ensinando uma habilidade, a criança vai ficar meio arrojada demais, é importante que a criança aprenda a ter respeito. Não é ter medo da água, é aprender a ter respeito por certas normas de segurança que são importantes. Para a água ser um elemento de lazer e jamais um ambiente onde pode acontecer acidentes. Tá bom? Por hoje era só isso.
Com relação aos adultos, o processo é basicamente o mesmo, viu? Antes que me perguntem, o processo é basicamente o mesmo. Mas da mesma maneira, os adultos vão mais devagarzinho. Os adultos vão bem mais devagarzinho. As etapas da criança, tem criança que você consegue fazer cada nível cada um desses 4 níveis que eu falei, você consegue fazer em 1 ou 2 aulas. Os adultos não, os adultos você vai bem devagarzinho. Por isso que eu falei, quando dominar a entradinha sentada, vai para o semi-ajoelhado. Dominou o semi-ajoelhado, vai para o semi-agachado. Dominou. Então, quando houver o domínio, a criança vai fazer isso em 1 ou 2 aulas, o adulto vai demorar um pouco mais. Mas o processo é essencialmente o mesmo. Tá bom? Por hoje era isso. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aqui. Aciona o sininho para vocês poderem receber os vídeos sempre que eles subirem. E não deixa de visitar o meu site, o www.universof.com.br. Tá bom? Tchau!